Meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de número 4. Hoje nós vamos continuar meditando no tema em que nós estamos trabalhando já há alguns dias, relacionado ao dia de Pentecostes. E eu disse aos irmãos que nós temos aqui 3 sinais que evidenciaram o derramamento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Um sinal audível, eles ouviram o som de um vento, verso de número 2. Um sinal visível, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, verso 3. E hoje nós veremos o sinal verbal. Todos foram cheios do Espírito e falaram em outras línguas. Atos capítulo 2, versículo 4, quem achou, diga amém. Está escrito assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças e bendizemos o teu nome, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de juntos estarmos uma vez mais reunidos em tua presença para meditarmos na tua palavra. Ó Deus, nós oramos a fim de que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações através da tua palavra, pois quando a tua palavra fala, tu falas aos nossos corações. E a menos que o Senhor comunique graça sobre nós esta noite, jamais nós poderíamos falar alguma coisa neste lugar. E a menos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos o que será dito, jamais nós poderíamos compreender absolutamente nada. Pois como está escrito na tua palavra, sem ti nada nós podemos fazer. Mas estamos aqui totalmente dependentes da tua presença, da tua pessoa e do teu agir, Senhor. E que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações através das sagradas escrituras, para que o teu nome, e unicamente ele, seja louvado e exaltado neste lugar. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu disse, hoje nós vamos falar sobre o terceiro sinal que nós temos aqui em Atos capítulo 2, do derramamento do Espírito Santo. E este sinal aqui é o sinal verbal. O verso de número 4 começa dizendo: E todos foram cheios do Espírito Santo. A primeira coisa que nós percebemos aqui é que tudo que vai acontecer a partir de agora, a pregação de Pedro e quase 3.000 almas se convertendo ao Senhor Jesus Cristo através do Evangelho, só vai acontecer porque os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Charles Spurgeon diz que é muito mais fácil um deserto se transformar em um jardim engrinaldado de flores do que uma alma ou um pecador se arrepender sem a ação do Espírito Santo. Tudo que vai acontecer aqui agora vai acontecer por causa do que está escrito no versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. E meus amados irmãos, nós devemos entender que se o Pentecostes é algo que aconteceu uma única vez e não acontece mais, este acontecimento do versículo de número 4, o enchimento do Espírito, é algo que deve se repetir na nossa vida. O Pentecostes já aconteceu uma vez, não se repetirá mais. Mas a ordem de ser cheio do Espírito Santo, ela é algo que acontece ainda nos dias de hoje. E nós devemos obedecer o princípio sagrado de buscarmos ser cristãos cheios do Espírito Santo. Porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós estaremos cheios de alguma outra coisa. Quem não está cheio do Espírito Santo, certamente estará cheio de mágoas, estará cheio de amarguras, estará cheio de tristeza, estará cheio de qualquer coisa que se aproveita do espaço vazio para ocupar esse espaço vazio. E se o que vai ocupar esse espaço vazio
não for a presença e a pessoa do Espírito Santo, nós certamente estaremos atormentados. É por isso que a ordem do enchimento do Espírito Santo em Efésios 5,18, ela é para a igreja hoje. É uma ordem imperativa. O apóstolo Paulo diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Paulo deixa claro, para que tenhamos uma vida verdadeiramente concentrada no Evangelho, para que tenhamos uma vida verdadeiramente dominada pelo Senhor Jesus, e para que tenhamos uma vida que verdadeiramente representa o cristianismo em essência, nós devemos estar cheios do Espírito Santo. E os irmãos devem guardar essa frase: se você não estiver cheio do Espírito Santo, outras coisas vão tentar preencher você. Veja o que está escrito em Atos capítulo de número 5. O episódio de Atos capítulo 5 é um dos mais assustadores da Bíblia. É a morte de um casal que não estava cheio do Espírito Santo, e por não estarem cheios do Espírito Santo, eles estavam cheios da influência de Satanás. Claro, eles não eram crentes, porque o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, o verdadeiro convertido, biblicamente falando, ele não pode ser cheio de Satanás, ele não pode ser possuído por demônios, porque o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, o verdadeiro convertido, ele é casa de Deus, morada de Deus, habitação do Espírito de Deus. E quem é morada de Deus não é morada de Satanás. Louvado seja Deus. Então esse casal aqui não é salvo. Veja o que Pedro diz àquele homem chamado Ananias. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Vamos ler o verso 1 para pegar o contexto. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, e nota, Pedro está cheio do Espírito Santo. E o que Pedro vai fazer aqui cheio do Espírito Santo, irmão Marcos? Cheio do Espírito Santo, Pedro vai discernir que Ananias e Safira não estão cheios do Espírito Santo, mas estão cheios da influência demoníaca. E grave isso aqui, irmãos: uma das maiores marcas de um cristão cheio do Espírito Santo, além de várias que as Escrituras nos mostram, como por exemplo o amor, a misericórdia, o perdão, mas uma marca de alguém cheio do Espírito Santo é o discernimento espiritual. Quem pode dizer amém? Quem está cheio do Espírito Santo discerne espiritualmente as coisas. Quem está cheio do Espírito Santo não é facilmente enganado. Quem está cheio do Espírito Santo consegue enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. O enchimento do Espírito Santo traz consigo o discernimento espiritual. Veja, disse então Pedro, verso 3: Ananias, por que o quê? Verso 3, por que o quê? Porque encheu Satanás o teu coração, para que você mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque formastes esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Perceba, irmãos, tanto Ananias como Safira, mas especificamente aqui Ananias, ele não está cheio do Espírito Santo, ele não é morada do Espírito Santo, ele não é habitação do Espírito Santo, e por causa disso, Pedro diz, Satanás encheu o seu coração. E quando Satanás enche o coração do homem, ele conduz o homem a fazer aquilo que Satanás faz. João capítulo 8, versículo 44, Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. E Ananias aqui, cheio da influência de Satanás,
com o coração ocupado por Satanás, ele faz exatamente aquilo que Satanás é o pai. Ele mente igual seu pai, ele mente igual o diabo. Isso significa, irmãos, que se nós somos cristãos e nós andamos com mentiras, não é do Espírito Santo que nós estamos cheios. Isso significa que se nós dizemos que somos cheios do Espírito Santo, mas mentimos uns aos outros, mas não usamos de verdade para com os outros, na realidade, quem está nos enchendo é Satanás. Porque o Espírito Santo de Deus é conhecido como o Espírito da verdade. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você vai falar a verdade. Notem, é algo muito sério aqui. Porque o que vem depois é trágico, vocês sabem a história. Nós vamos chegar lá. Ananias e sua esposa morrem. Não porque não deram todo o dinheiro, a questão não era o dinheiro. Pedro diz isso no versículo 4. Se vocês quisessem ficar com o dinheiro, tudo bem, é de vocês. Pedro está dizendo, o problema não foi ter dado a metade do dinheiro. O problema foi ter mentido ao Espírito Santo. Esse foi o problema. Mas eles fizeram isso, irmãos, porque não estavam cheios do Espírito Santo. Estavam cheios de Satanás, estavam cheios da influência de Satanás. Mas louvado seja Deus, eu reitero e repito com firmeza, que aqueles que foram verdadeiramente salvos, eles não podem ser cheios de Satanás, porque eles estão cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Volte para Atos capítulo 2 e veja a ênfase. Atos capítulo 2, versículo 4, porque eu gosto disso aqui. O texto diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Quem são esses todos? Volte comigo para o capítulo 1, versículo de número 12 a 15. Vamos ver quem são esses todos. Veja que lindo, irmãos, como a Bíblia é linda. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Agora volte para Atos 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Quem são todos aqui? 120 pessoas. Esses que nós acabamos de ler. Os 12 apóstolos de Jesus Cristo, as mulheres e Maria, mãe de Jesus, dando um total de 120 pessoas, foram os que foram cheios do Espírito Santo naquele dia, às 9 horas da manhã. Irmãos, por que eu enfatizei isso aqui? Porque o que vai acontecer daqui para frente é algo espantoso. No primeiro sermão de Pedro, quase 3.000 almas se convertem. Quando a gente caminha mais um pouco no livro, quase 5.000 almas se convertem. Quando a gente caminha mais um pouco no livro, já não dá mais para contar, é uma grande multidão. Quando Paulo chega nas regiões da Ásia, os homens ali diz, estes homens que têm transtornado o mundo, chegaram até nós. E às vezes nós achamos que para mudar o mundo nós precisamos de uma grande multidão. E às vezes nós achamos que para mudar o mundo nós precisamos de 10.000 cristãos. Não, irmãos, 120 cristãos cheios do Espírito Santo colocam o mundo de cabeça para baixo. 120 cristãos cheios do Espírito Santo assombram o inferno. 120 cristãos cheios do Espírito Santo mudam um bairro, mudam uma cidade, mudam uma história de uma nação. O que está nos faltando é poder do Espírito Santo. O nosso país é taxado como um dos países que tem o maior número de evangélicos. E eu nunca vi um país tão corrupto. E eu nunca vi pessoas tão desonestas no nosso país.
E eu não estou falando dos de fora, eu estou falando dos crentes. Dos crentes. Porque é muito fácil julgar o corrupto político, mas receber propina em dias de eleição, saco de cimento em troca de voto, milheiro de bloco para votar, é ser tão corrupto como qualquer um corrupto de Brasília. E tem cristãos fazendo isso. Tem cristãos fazendo isso. É muito fácil, irmãos, dizer que os outros estão errando, mas é muito difícil olhar para o espelho e dizer: o errado sou eu. Mas nós devemos entender que a esperança para o Brasil, a esperança para o mundo não está nos homens. A esperança para o Brasil, a esperança para o mundo, a esperança para o bairro de Vila Marcela está no poder do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas o Evangelho poderoso tem que ser pregado por pessoas cheias do poder do Espírito Santo. Isso é extraordinário. 120 pessoas. Às vezes nós olhamos para o culto de quarta-feira, várias cadeiras vazias, poucos irmãos aqui, vocês estão aqui, eu estou aqui. E a gente pode pensar o seguinte: mas o que somos nós? Se as cadeiras da igreja estivessem pelo menos cheias. Se toda a igreja viessem. Irmãos, não importa quem não veio, o que importa é que você está aqui, ouvindo a palavra, aprendendo o Evangelho e tendo a oportunidade de encher-se do Espírito Santo. Deus pode usar esse pequeno rebanho essa noite para colocar o mundo de cabeça para baixo, porque não somos nós que fazemos, é o poder do Espírito Santo em nós e através de nós. Queridos, veja que maravilha. E sabe o que é que mais me chama a atenção? Foram todos, as mulheres também. Não, elas não eram pastoras. Não, elas não queriam tomar os lugares dos homens de forma nenhuma. Eram apenas mulheres, mas mulheres de oração. E mais uma vez eu louvo a Deus pelas mulheres dessa igreja, porque quando a gente conta nos cultos de oração, irmãos, são mais mulheres. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. É comprovado que em nível de intimidade com Deus, através da oração, as mulheres, elas passam os homens. Elas são mais quebrantadas, mais emotivas, e isso aproxima mais elas de Deus. Então louva a Deus pela vida das minhas irmãs, porque igual Maria, mãe de Jesus, versículo 14 do capítulo 1, e as mulheres, vocês também têm estado aqui com orações e súplicas. E eu quero dizer algo aqui para os irmãos: o que ainda mantém essa igreja de pé, pregando o verdadeiro Evangelho, salvando vidas através do Evangelho, é a pregação fiel das Escrituras, mas é também o comprometimento dos irmãos com a vida de oração. Isso faz toda a diferença. A oração, irmãos, ela possui o poder de movimentar o Deus Todo-Poderoso. Já parou para pensar nisso? Deixa marcado Atos. Eu me lembrei do texto aqui. Abre comigo no livro de Esdras. Esdras, Antigo Testamento. Se você encontrar 1ª e 2ª Crônicas, vai para frente, fica mais fácil. Esdras, veja o que diz a Bíblia. Capítulo 8, versículo 23. Se você está com a versão mais moderna, infelizmente esse texto ele foi traduzido de outra forma. Então você vai perder a força do versículo. Mas se você tiver com a tradução como a minha, mais antiga, você vai se alegrar com esse versículo. Esdras, capítulo de número 8, versículo 23. Eu preciso ler para a gente ganhar tempo. Veja o que Esdras diz. Eles estão voltando da Babilônia, indo para Jerusalém, e eles precisam da proteção de Deus. Eles precisam do cuidado de Deus. Eles precisam que Deus vá diante deles e os proteja de perigos na estrada. Veja, vamos ler do verso 21. Esdras 8, a partir do 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, e para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda.
porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavalheiros para nos defenderem do inimigo do caminho, porquanto tínhamos dito ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e sua ira é sobre todos os que o deixam. Antes de eu ler o versículo que eu quero ler, olhe para cá. Sabe o que é que Esdras está fazendo aqui? Ele precisa fazer uma viagem. E o rei, ele se ofereceu para que, se precisasse de alguma coisa, podia falar com ele. Mas Esdras disse ao rei: nós não vamos precisar da sua ajuda, rei, porque nós temos um Deus, louvado seja o Senhor. Ele é poderoso e Ele vai nos defender do inimigo durante o caminho. Não se preocupe, rei, nós estamos diante de Deus e a mão de Deus está sobre nós. Sabe o que eu acho bonito aqui? É porque enquanto hoje as pessoas estão buscando o favor dos políticos, a proteção dos políticos, o cuidado dos políticos, Esdras está dizendo: eu não quero o cuidado de vocês, eu tenho sobre mim a mão do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, quem transforma o mundo é o poder do Evangelho. É o poder do Evangelho. Leonard Ravenhill, lá no seu país, ele disse o seguinte: as pessoas estão fazendo caravanas para irem até Washington pedir ajuda dos políticos para resolver os seus problemas. E ele disse: eu gostaria que eles voltassem a vir às reuniões de oração e clamar ao Deus que resolve todos os problemas. Louvado seja Deus. No período da política, eu disse uma frase aqui, ficou gravada. Eu disse: não são manifestações no meio da rua que vai mudar o país. Só tem uma manifestação que muda o país: a manifestação do poder do Espírito Santo de Deus. E isso aí vem quando os crentes vêm orar ao Senhor e buscar a sua graça. Aí a manifestação do Espírito age. Agora eu quero chamar a sua atenção, versículo 23. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. Note, irmãos, grave esse versículo na sua Bíblia. E moveu-se pelas nossas orações. Glória a Deus. Você entendeu o que você leu? Esdras está falando de Deus. Irmãos, Deus não se move nem para prender Satanás. Lá no período do reino milenar, Apocalipse capítulo 20, ele envia um anjo. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que quando os seus servos oram, Deus se move. Irmãos, que texto extraordinário. Deus se move, Deus se levanta do trono. E eu não estou falando de um homem impotente, eu estou falando do Deus que em Gênesis 17, 1 e 2 chegou para Abraão e disse: Abraão, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. É esse Deus que se move quando a gente ora. Aleluia. Veja Salmos, Salmo 12, versículo 5. Veja, irmãos. Veja, se nós orássemos mais. A minha esposa costuma dizer uma frase, eu gosto muito quando ela fala isso. Ela disse assim: a gente ora tão pouco e Deus faz tanto. Imagina se a gente orasse tanto, o quanto Deus não faria. E é verdade, irmãos, tão pouco a gente ora e Deus faz tanto. Salmo 12, verso 5. Veja: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Irmãos, eu acho lindo esses textos. Me levantarei agora, porém a salvo aquele para quem eles assopram. Veja, quando a igreja se reúne em oração, Deus se move. Quando a igreja se reúne em oração, Deus move o lugar, Deus move as pessoas, e os cristãos são cheios do Espírito Santo. Volte para Atos capítulo 2, versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo. E eu preciso explicar para os irmãos que ser cheio do Espírito Santo em Atos
é um pouquinho diferente daquilo que é ser cheio do Espírito Santo nos escritos de Paulo. Mas, irmão Marcos, eles estão se contradizendo? Não, eles estão se complementando. É diferente. Paulo fala de um aspecto da vida cristã em ser cheio do Espírito, e Lucas fala de outros aspectos na vida cristã de ser cheio do Espírito Santo. Para Paulo, alguém cheio do Espírito Santo é alguém dominado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo. E é isso que Paulo diz à igreja: enchei-vos do Espírito Santo. Sejam dominados pelo Espírito Santo, sejam guiados pelo Espírito Santo, sejam conduzidos pelo Espírito Santo. Mas aqui em Atos, Lucas também entende que ser cheio do Espírito Santo é ser dominado pelo Espírito Santo. Mas aqui, Lucas mostra que ser cheio do Espírito Santo tem mais algumas coisas. O que é ser cheio do Espírito Santo em Atos? Ser cheio do Espírito Santo em Atos é testemunhar com ousadia, sem timidez e sem temor acerca de Cristo Jesus, ainda que isso lhe custe a vida. Veja, algumas páginas à frente, Atos capítulo 4. Vamos ver, irmãos, o que é ser cheio do Espírito Santo aqui. Irmãos, Atos dos Apóstolos é o livro que eu mais leio da Bíblia e o livro que eu mais gosto. Eu sei que nós vamos passar uns 50 anos para terminar, mas tem muita coisa que Deus vai falar conosco e fazer conosco através desse livro. Veja, Atos capítulo 4, versículo de número 8. Pedro é levado para diante dos anciãos por causa da cura que ocorreu no capítulo 3, do coxo. E o Pedro medroso agora está diferente. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O que mudou aqui, irmãos, é que esses anciãos são os mesmos que condenaram Jesus. Esses anciãos aqui, eles são os mesmos que Pedro correu com medo antes do derramamento do Espírito Santo. Esses homens aqui são aqueles que Pedro tinha o maior medo de estar diante deles antes do derramamento do Espírito Santo. Pedro negou Jesus 3 vezes com medo de morrer. Mas agora, depois que Pedro está cheio do Espírito Santo, o temor sai. Depois que Pedro está cheio do Espírito Santo, a timidez vai embora. E aqueles homens dizem: e aí? O que é que está acontecendo? Por que vocês estão pregando isso aí? E a Bíblia diz: e Pedro, cheio do Espírito, não é mais covarde, não é mais medroso, porque agora Pedro entende que não é a força da sua espada, aquela que ele cortou a orelha de Malco, porque a sua espada só sabe ferir, mas a espada do Espírito fere e cura. Pedro agora não está mais usando a espada que cortou a orelha de Malco. Pedro agora está usando a espada da palavra, através do Espírito. Agora ele não tem mais medo, irmãos. Então, olha, veja o versículo 31 de Atos 4. Isso é ser cheio do Espírito. Não ter medo de testemunhar de Cristo, não ter vergonha de testemunhar de Cristo, pregar para as pessoas. Veja, Atos 4, 31. E tendo eles orado, porque ninguém é cheio do Espírito Santo sem oração, irmãos. Balela essa história de dizer fulano está cheio do Espírito Santo. Leonardo Ravenhill dizia: diga-me o quanto o homem ora, e eu direi o quanto ele é espiritual. Espiritualidade não é pregação. Charles Spurgeon dizia que para pregar você só precisa ter uma boa biblioteca, uma boa memória e uma boa Bíblia.
Mas para que a sua pregação faça fogo cair do céu, dizia John Wesley, você precisa orar. Orar. E é de John Wesley a frase: coloque fogo no seu sermão, ou jogue seu sermão no fogo. Não é só, tem que orar, não é só técnica, é oração. Veja, irmãos, verso 31, tendo eles estavam reunidos, e eu gosto disso aqui porque é literal, claro, mover o lugar, mas esse texto também pode ser aplicado de outra forma. Quando nós oramos, as circunstâncias são movidas, lugares são movidos, montes, Jesus disse isso, são transportados para o outro lado pelo poder da fé através da oração. Irmãos, o que está acontecendo com a nossa geração? As vigílias diminuíram. Eu não estou falando da gente aqui especificamente, mas eu me lembro o tempo em que as vigílias começavam às 10 horas da noite e terminavam às 6 da manhã. Participei de muitas vigílias assim, muitas mesmo, todos os meses. Hoje, quando você coloca no YouTube, vigília não sei do que, só tem bagunça, só tem zoada, gente pulando, gente rodando, mas não há mais quebrantamento, não há mais choro, não há mais lágrima, não há mais entrega. O culto de oração da igreja é o mais desprezado. Por que a gente vê tantos crentes fracos? Porque não oram. Não oram. Não dá para vencer, irmãos, o poder da carne sem a oração. Não dá. Não dá. Não dá para dizer não ao pecado sem a oração. Não dá. Não dá. A gente está vendo cristãos, irmãos, se enganchando com coisas tão pequenas. Os nossos irmãos perderam seus pescoços por amor a Cristo. Foram queimados em praça pública. Penélope, uma das irmãs da igreja que tem uma história extraordinária, ela foi chifrada por um touro, simplesmente porque ela não negou Jesus. O que fazia esses cristãos serem tão poderosos? Suas vidas de oração. Suas vidas de oração. Se tem para escolher um culto para faltar hoje, qual o culto que escolhe? O culto de oração. Eu não vou hoje não, porque hoje é oração. Essa é a frase da pessoa mais menina espiritual que existe. Se você tiver que perder o culto, perda o de domingo, mas não perca o culto de oração. Não perca o culto de oração, não perca. A gente fica fazendo concessões. Tira o horário do culto, tira o horário da meia vigília, não é nem uma vigília, meia vigília da noite, coloca à tarde para ver se resolve. Mas a questão não é a mudança de horário, é a mudança de hábito. A gente pode mudar o horário 1000 vezes, se não mudar a mente, vai continuar a mesma igreja medíocre. Mas eu ainda creio, irmãos, em um avivamento poderoso sobre a terra, e eu creio que Deus pode fazer. Eu creio nisso, irmãos, piamente eu creio, piamente. Veja, eles oraram, os lugares foram movidos, e o que vem a seguir, verso 31, todos foram cheios do Espírito Santo. E qual era a evidência? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, um cristão cheio do Espírito Santo não se cala. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele fala de Cristo onde ele está. Não dá para calar, não dá para ficar quieto. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele cria oportunidades para pregar sobre Cristo. Ele ama o seu Cristo. Perguntaram a Paul Washer: irmão Paul, como viver uma vida de um relacionamento profundo com Cristo? E aí alguns pastores que estavam lá, era uma mesa redonda, foram responder. Aí um pastor disse assim: tem que ter uma vida de leitura da Escritura. Ok, é verdade. Outro pastor disse assim: tem que ter uma vida de oração extraordinária. Ok, é verdade. Quando a palavra chegou para o Paul Washer, ele deu uma resposta simplesmente fenomenal. Ele disse: todas as coisas que os meus irmãos falaram é verdade. Para ter um relacionamento com Cristo, precisamos ler as Escrituras e orar. Aí ele disse: mas eu estou mais preocupado não
em saber que eu tenho um relacionamento com Cristo. Eu estou mais preocupado em saber se Cristo tem um relacionamento comigo. Isso é forte, irmão. E eu entendi o que ele estava dizendo. O que ele estava dizendo, deixa eu explicar para vocês entenderem, era o seguinte: uma coisa é o que eu acho que eu tenho, outra coisa é o que Cristo sabe que eu tenho. Muitas pessoas, Mateus 7:21, vão chegar até Jesus achando que tinham, mas não tinham. Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome operamos muitas maravilhas, em teu nome profetizamos. Jesus olha para eles e diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Você sabe o que significa a palavra conhecer? Significa eu não tenho um relacionamento com você. Então, irmãs, a pergunta não é: será que eu tenho um relacionamento com Cristo? A pergunta é: será que Cristo tem um relacionamento comigo? Essa é a pergunta. Será que a vida que eu vivo como cristão é uma vida que de fato prova que Jesus tem um relacionamento comigo? Isso é mais do que vir para a igreja, irmão. Isso é mais do que ler a Bíblia com preguiça só para pagar uma promessa. Eu tenho que ler pelo menos um capítulo hoje. Isso é mais do que isso. Isso é mais do que descer as águas do batismo. Isso é mais do que participar do culto de ceia. Isso é amor, é saudade da presença daquele que só Ele nos preenche. Um crente cheio do Espírito Santo, irmãos, um crente que ama a Deus, ele não fica dizendo assim: meu Deus, hoje já é quarta, culto de ensino, oração pela manhã, meu Deus, chegou tão rápido. Não! Um crente cheio do Espírito, ele sai daqui no domingo dizendo: só tem quarta agora? Eu queria que tivesse amanhã. É assim que um crente cheio do Espírito Santo faz. Um crente cheio do Espírito Santo não reclama da quantidade de culto. Ele quer ter culto todo dia. Quando não tem, ele inventa um culto. Irmãos, para nós vivermos o que os nossos irmãos viveram em Atos, nós precisamos viver como eles viveram. Senão não vai acontecer. Mas veja, primeira marca de alguém cheio do Espírito: pregar a palavra de Deus com ousadia. Segunda marca: capacitação sobrenatural para realizar feitos extraordinários. Aleluia. Irmão, se você não crê que orando por alguém enfermo Deus pode curar, sua fé é inferior à fé dos demônios. Tem irmãos que não creem mais nisso. Tem alguém enfermo na igreja: vamos orar. Vamos. Eu vou orar, mas eu sei lá. Eu acho que é muito difícil. O médico disse que... Irmão, se a gente não crê que o Senhor ainda faz obras poderosas na terra dos viventes, nós vamos perecer. Nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos crer que o Deus das Escrituras não é o eu era, é o eu sou, e Ele continua sendo ainda hoje. Veja, Atos capítulo 6. Qual foi a última vez que você teve uma experiência de orar por um enfermo e ele ser curado? Irmão Marcos, eu nunca tive essa experiência. Pois está bom de ter. Está na hora de você parar de contar o testemunho dos outros e começar a contar o seu testemunho. Está na hora de você parar de ler experiências dos outros e ficar tão impressionado e contar só as experiências dos outros. Está na hora de você viver as suas próprias experiências com Deus. Mas isso só vem através da oração, irmãos. Só vem através da oração. Veja, Atos capítulo 6, versículo de número 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, é a escolha dos diáconos, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Verso 5. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia,
e os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. Agora note, irmãos, verso 8, e Estevão, cheio de fé, e do que mais? E do que mais? De poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Uma também das marcas de um cristão cheio do Espírito Santo, irmãos, é ter o privilégio de viver a experiência de orar por alguém e essa pessoa ser curada pelo poder do nome de Jesus. Eu estava em casa pensando, irmãos, em minhas orações, nos meus devocionais. Eu tenho uma aula aqui na escola bíblica dominical sobre o fato dos crentes hoje estarem só correndo atrás da medicina da terra e não orando mais. E quando eu estava orando na madrugada, Deus me deu uma repreensão. Sim. Não, ele não falou em voz audível, não. Mas ele me deu uma repreensão. Eu senti pela intuição que era algo de Deus para mim. E na minha mente me veio um pensamento que eu creio que foi Deus. Porque o diabo não bota um pensamento desse na cabeça da gente, nem a gente pensa essas coisas. A gente quer dormir de madrugada. Mas de repente Deus veio em minha mente e falou assim: você sabe por quê que as pessoas estão buscando mais a medicina da terra do que os céus através da igreja? É porque a igreja não tem mais poder. Estamos vendo mais nada, irmãos. Não estamos vendo mais nenhum milagre. Não estamos vendo mais nenhuma intervenção sobrenatural de Deus. Então, se as pessoas não estão vendo Deus agir através da igreja, elas, claro, vão buscar a medicina da terra. Mas se Deus visitar esta igreja e a gente começar a ver poderosos milagres dele aqui, multidões afluirão para cá, dizendo: eu creio que ele pode curar. Precisamos viver isso, irmãos. Eu não gosto de falar de mim, mas às vezes é necessário contar um testemunho para que a fé aumente. Tem alguns irmãos aqui que nunca ouviram. Nós dirigimos uma congregação, como eu já disse, na cidade de Ipubi, no município perto em Serra Branca. E as pessoas lá têm uma cultura muito complicada de idolatria. E eu estava nesse culto pregando, era uma quarta-feira como essa, o culto de ensino lá também era na quarta. E tinha um irmão na igreja que estava enfermo, eu não sabia, ele estava calado, era um senhor de idade já. E naquele culto, o Espírito Santo falou comigo e disse: chame os enfermos até a frente, ore por eles, hoje eu farei um milagre. E eu duvidei. Aqui com meus botões eu disse: isso é coisa da minha cabeça, e eu não vou chamar ninguém aqui à frente para orar. E continuei pregando. Próximo ao término do culto, a voz na minha mente veio outra vez mais forte. E eu disse: isso é coisa da minha cabeça, eu não vou fazer, senão eu vou ser envergonhado, Deus não vai curar ninguém, e aí depois eu vou ter que explicar. Terceira vez a voz diz: faça, porque sou eu que estou mandando, e sou eu que vou fazer. Ainda meio temeroso, eu disse assim: irmãos, Deus está me incomodando para orar pelas pessoas enfermas da igreja. Eu não sei se tem alguém enfermo aqui, mas se tiver, por favor, vem à frente. Irmãos, a igreja tinha 6 membros, só ficou sentada Ana Iles, o resto veio tudinho. Os irmãos estavam todos enfermos. Mas naquele dia Deus disse: eu vou curar um, não foi todos. E eu me lembro que na oração, quando nós estávamos ali orando, intercedendo, buscando a Deus, terminamos a oração e eu fui para casa. Isso foi uma quarta-feira. No sábado, quando eu voltei para a igreja para pregar, no culto de pregação, o irmão Acácio, eu nunca me esqueço o nome dele, chegou até mim e disse: irmão, eu vou fazer algo aqui agora que o irmão vai se assustar, mas não se assuste, eu vou tirar minha camisa. E eu me assustei, eu disse: irmão, não faça isso não. Ele disse: não é toda, é só aqui nas costas. E ele baixou a camisa. E ele disse assim: o irmão está vendo esse caroço nas costas? Eu disse: não. Ele disse: não tem mais caroço. Esse caroço que tinha aí, na realidade, o médico estava suspeitando de câncer. E eu ia fazer um procedimento para fazer uma raspagem a laser, acho que era isso. E aí eu disse: então o irmão fez, né? Eu ainda estava incrédulo. Aí ele disse: não, irmão, eu nem fui no médico. Quarta-feira, Deus desceu no culto e curou a minha enfermidade.
Irmãos, depois desse acontecimento, todo irmão enfermo dizia: ore por mim, ore por mim, ore por mim. E nós orávamos e Deus operava grandes maravilhas no meio do seu povo. Irmãos, era uma igreja de velhinhos, eu estou falando de velhinhos mesmo. Sabe? Trôpego, que entrava dentro do templo, um segurando na mão do outro. E eu dizia em casa para Anaílis, eu dizia: meu Deus do céu, esses irmãos vão morrer. Esses irmãos estão bem velhinhos, eles vão morrer, a igreja vai fechar. Porque só tem eles estão já morrendo. Eu passei 4 anos e meio lá, irmãos. E eu nunca vi aqueles velhos nem ficar doente, quanto mais morrer. Firmes e fortes. E tem um monte que ainda está vivo até hoje. Irmãos, Deus ainda opera grandes maravilhas sobre a terra. E Ele quer usar as suas mãos e a sua voz através da oração. Aleluia. Veja, Estevão, cheio do poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Então ser cheio do Espírito Santo em Atos, tanto é testemunhar de Cristo com ousadia, como também é realizar feitos extraordinários. E aí, voltemos para Atos, capítulo 2, versículo 4, senão a gente não sai nem desse versículo. Há um detalhe aqui, que eu quero ver se consigo chegar pelo menos no versículo 5 com vocês hoje. Veja, Atos 2:4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. Lembra, tem uma grande multidão reunida aqui por ocasião da festa de Pentecostes. E aquelas multidões falavam línguas diferentes. Para que aquelas pessoas entendessem o Evangelho, era necessário uma intervenção sobrenatural de Deus. Porque eram línguas diferentes. Então, para que eles ouvissem na sua língua o Evangelho, Deus teria que fazer um milagre. E Deus fez. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe impossibilidade para Deus. Ele faz coisas extraordinárias. Nota, porque às vezes a gente perde isso aqui de cena. Eles falavam em línguas. E as línguas aqui em Atos 2 são idiomas. E que são idiomas, o texto deixa claro no versículo 7 e 8. Veja o que diz Atos 2, 7 e 8. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Eram idiomas. Só que os homens aqui são galileus. Esses homens que estão falando aqui nas línguas daquelas nações, eles nunca foram, irmãos, em uma faculdade aprender a língua. Vamos trazer para o contexto de hoje para você entender. É como se de repente o Espírito de Deus descesse aqui. Tivesse uma multidão de espanhóis, russos e africanos e ingleses entre nós, e chineses, que é uma língua difícil, né? E de repente o Espírito Santo descesse sobre nós aqui, e cada um de nós começássemos a falar na língua de algum deles, sem nunca ter aprendido a língua. Algo sobrenatural. Foi isso que Deus fez aqui. Mas os homens eram galileus, irmãos, pescadores, pessoas indoutas, pessoas incultas, pessoas iletradas. Mas Deus os revestiu do poder. E quando Deus nos reveste de poder, não importa quem nós somos. Quando Deus nos reveste de poder, nós nos tornamos instrumentos poderosos nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Veja como é isso aqui. Eles estão falando no idioma do povo. E o que eles estão falando? Olha o que está escrito, irmãos. No versículo de número 11 de Atos 2. Cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Não, eles não estão pregando filosofia. Não, eles não estão pregando psicologia, porque hoje está virando moda nas igrejas, já viram isso? Os pregadores sobem no púlpito e o que eles fazem? Eles usam apenas conteúdo psicológico para tentar atingir a emoção. Citam pessoas que nunca tiveram compromisso com Deus. Citam ateus
pregadores citando ateus no púlpito para parecer mais intelectual para os ouvintes. Não, irmãos, um pregador que se preze, sobe ao púlpito, abre a Bíblia e prega as grandezas de Deus. Porque você não está aqui para ouvir filosofia, você não está aqui para ouvir psicologia, você não está aqui para ouvir ideias humanas, você está aqui para ouvir sobre as grandezas de Deus. É o que estamos fazendo hoje. É o que estamos fazendo hoje. Charles Spurgeon, de novo, ele diz: quando você abrir a Bíblia, por favor, fale sobre o Deus da Bíblia. Porque tem gente que abre a Bíblia, irmão, não diz nada do Deus da Bíblia. Dá uma gastura, né? Mas eu louvo a Deus que tanto eu que estou aqui pregando, quanto os meus irmãos, quando tem oportunidades nos cultos aqui, os irmãos têm falado, cada um na sua capacidade, cada um na forma que Deus usa. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, porque vocês também têm falado das grandezas de Deus. E eu já disse aqui uma vez e vou dizer de novo: eu prefiro ouvir vocês. Eu prefiro ouvir os meus irmãos aqui da igreja, o mais simples aqui, que talvez não tem nenhum livro de teologia em casa. Eu prefiro ouvir vocês do que ouvir bagunceiros que vêm para o culto só se amostrar e dar onde que é espiritual. Eu prefiro ouvir vocês, porque eu conheço vocês e sei que vocês têm vida de oração com Deus. Eu prefiro ouvir vocês. Quem pode dizer amém? Então veja bem, ao poder do Espírito Santo aqui, eles estão falando na língua. E a gente vai adiantar hoje, que bom. O verso 5: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. Claro, isso aqui é um hipérbole, irmãos. Não eram todas as nações que estavam ali. O que é um hipérbole? É uma linguagem expressiva, exagerada, para dizer que tinha uma grande quantidade de pessoas. Uma hipérbole é quando a gente usa uma linguagem exagerada para tentar dar ênfase na situação. Vou dar um exemplo. A gente costuma dizer assim: rapaz, tu não foi para o culto não? Quarta-feira fui não. Pois tu perdeu, todo mundo foi. É uma hipérbole, irmão. Não tem como todo mundo caber nesse templo. Mas a gente entendeu que todo mundo ali são todos os membros da igreja. É isso que está acontecendo aqui. São muita gente. Por isso que há uma linguagem hiperbólica aqui. Todas as nações que estão debaixo do sol. Agora veja o versículo 6. E correndo aquela voz. Oh, glória a Deus. Em sua Bíblia, se você tem uma moderna, talvez esteja assim: correndo aquele som. É a mesma palavra. A palavra voz aí no grego é phonê. Significa som, significa voz. Mas eu gosto mais dessa. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava perplexa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, isso aqui deve ter sido extraordinário. Eu fico tentando imaginar. De repente tem alguém aqui falando na língua de Cirene, na língua romana, e de repente tem um romano ali dizendo: peraí, eu estou entendendo, ele está falando de Deus, ele está cantando a Deus, ele está glorificando a Deus, na minha língua. Mas como pode isso acontecer? Eles são pescadores, eles são galileus. É porque não vinha do intelecto humano. O versículo diz que eles falavam conforme o Espírito Santo concedia. Irmãos, se o Espírito Santo vier, ele pode nos capacitar a fazer coisas inimagináveis. Busque ser cheio do Espírito Santo e você será um crente que jamais você imaginou que seria. Jamais. Você se surpreenderá com o que Deus pode fazer com você se você buscar ser cheio do Espírito Santo. Bote seu celular para despertar. Volte a orar nas madrugadas. O que aconteceu com você? Você mudou. Por que você parou? Mas é porque eu estou com muito sono. Tá não. Porque tem vezes que luta para dormir e não dorme. Assiste séries, vira madrugada. Por favor, não desperdice sua vida. Busque ao Senhor. Busque ao Senhor. Irmãos, o Espírito desceu tão poderosamente em 1711, em uma casa onde estava, em 1731, em uma casa em que estavam reunidas 3 jovens.
John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. E o que Deus fez através desses jovens, varreu a Inglaterra, livrou a Inglaterra de um banho de sangue, porque 3 jovens, chamados de Clube Santo, decidiram buscar a Deus e ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, volte a fazer o que você fazia antes. Bote seu celular para despertar. Certa vez visitaram, deixa eu só lembrar aqui qual é, vocês vão me ajudar. Qual é a Coreia que é livre, o Brasil? Do norte ou do sul? Coreia do sul, né? Coreia do Sul, o evangelho é permitido, na Coreia do Norte não. Perguntaram a um pastor da Coreia do Sul, um brasileiro foi lá, numa das maiores igrejas, e perguntou: qual é o segredo? Por que não acontece no meu país? Qual é o segredo de vocês para a igreja de vocês crescerem tanto e pecadores arrependidos virem aqui e render-se a Cristo? Qual é o segredo? E aquele pastor deu uma resposta fenomenal. Ele disse assim: é porque aqui no meu país a gente se acorda cedo para buscar a Deus. No país de vocês, vocês acordam cedo para buscar mamon. Isso é verdade, irmãos. Quando o patrão manda chegar mais cedo, chega. Cancela compromisso. Mas quando é para fazer as coisas de Deus, sempre tem uma desculpa. Sempre. Eu já disse aqui e vou repetir. Todas as nossas desculpas, elas voltam para nós em forma de condenação. Por isso que é bom não dar desculpa. É bom arrepender-se. É bom arrepender-se. Deus não trabalha com quem dá desculpa. Deus trabalha com quem se arrepende. Quem pode dizer amém? Irmão Marcos, hoje o negócio está pesado, né? Mas é segurança para nós. É despertamento para nós. E citando Spurgeon de novo, os irmãos sabem que eu leio muito Spurgeon. Ele disse: se você ficar chateado com o que eu prego, reclame com o dono da Bíblia, porque eu estou dizendo apenas o que ele escreveu. É a frase dele, não é minha não, essa não. Vamos lá, vamos voltar para cá. Eu quero terminar aqui no versículo 6. Correndo aquela voz. Na volta a gente já vai para o versículo 14, porque eu estou comentando tudo aqui, irmãos, então não vai precisar voltar. Correndo aquela voz, verso 6. Ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Irmãos, sabe o que atraiu aquela multidão para aquele lugar? A voz da igreja. Irmãos, eu não queria terminar esse culto hoje. Hoje não tem pergunta não, eu vou até 9h10. Eu vou até 9h10, que é 10 minutos para a pergunta, mas hoje eu vou até 9h10, não tem pergunta. Mas eu queria assistir o jogo do Brasil. Depois de uma pregação dessa, você não é nem doido. Nem doido, deixa o Brasil para lá. Mais importante do que 22 idiotas correndo atrás de uma bola é ser cheio do Espírito Santo. Veja, correndo aquela voz, que voz? A voz da igreja. Irmãos, quando a igreja fala na voz do Espírito, as multidões virão para a igreja por causa da voz. Irmão, mas nós somos uma igreja de periferia, nós somos uma igreja de bairro, nós estamos mal localizados. Não! Interessa a posição da igreja. Se nessa igreja sai a voz das Escrituras, as multidões virão para cá ouvir o Evangelho. Eu vou mostrar para vocês rapidamente. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3. Evangelho segundo Mateus, capítulo 3. Eu vou ler bem rapidinho. Verso 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Irmãos, o deserto é quente, ensolarado, não tem comida, é árido, é seco, venta muito e enche os olhos de terra. Mas esse era o lugar que João estava pregando. Alguém poderia dizer: João Batista, mas você está pregando em um lugar onde ninguém vai, é um lugar ruim, é um deserto, é um lugar de sofrimento, é um lugar árido, dá sede, dá fome, não tem o que comer. Não, João, muda a tua congregação, sai do deserto, vai para o centro, João. Não, porque quem vem por causa de lugar não permanece.
João está pregando a palavra, e quem vem pela palavra fica em qualquer lugar, irmão. Qualquer lugar. Eu vou sair da igreja de Vila Marcela porque aconteceu isso. Mas lá está sendo pregada a palavra? Está. Então fique onde a palavra está sendo pregada. Independente do que esteja acontecendo, permaneça na palavra. Veja, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E olha a mensagem: arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Não tem um banquinho lá, irmãos. Não tem luzes. João não está dizendo meus lindos. Não, João está dizendo arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque o que bota a gente lá no céu é o arrependimento. Verso 3: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse o quê? Vós, a mesma palavra de Atos 2. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que atraiu a multidão para o deserto? A voz do que clama no deserto. João estava clamando a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é pregada, não importa o lugar, as multidões vão até lá, sedentas por Deus. Irmão, se nós formos uma igreja que é a voz de Deus, as multidões vão vir para cá. A gente tem poucos visitantes aqui, não é? Pouquíssimos, aparece aqui um, outro. Mas se a gente orar, se a gente for cheio do Espírito Santo, e se a igreja falar a voz das Escrituras, as multidões serão atraídas até aqui. Não é técnica humana, irmãos. Não é manipulação de massa. É Escritura. Olha a quantidade de pessoas que temos aqui. Louvado seja Deus. No dia dos namorados, onde muita gente escolhe sair e não sei para onde, gastar um dinheiro que não tem, ficar devendo. Mas vocês estão aqui. O que vocês vieram fazer aqui? Olhar para a minha cara? Não! Eu não tenho nada para oferecer de mim mesmo. O que vocês vieram fazer aqui? Olhar a beleza do templo? Não, ainda está faltando forro. O que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram aqui para ser refrescado? Não temos ar-condicionado. O que vocês vieram fazer aqui? Eu vim por causa da voz das Escrituras. Voz das Escrituras. Irmãos, isso é maravilhoso. Não temos nada para oferecer de nós mesmos. Não tem churrasco depois desse culto. Não tem lanche depois desse culto. A maioria de vocês estão com fome, vieram do trabalho, não comeram nada ainda. Mas só lembraram que estão com fome porque eu falei. Porque na realidade a alma de vocês está alimentada pela palavra nessa noite. Veja, eles estão aqui, a multidão. Mas no versículo 7, irmãos, todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? E o preconceito aqui é grande, irmão. Porque a ideia aqui é a seguinte, aí entra no segundo ponto da mensagem, a perplexidade dos ouvintes. Eles dizem: como pode? Deus não está falando na boca dos saduceus. Deus não está falando na boca dos sacerdotes. Deus não está falando na boca dos fariseus. Deus está fazendo isso com galileus? Sim, galileus. Irmãos, há um preconceito gigantesco com os galileus na Bíblia. Sabe por quê? Os galileus, eles eram os habitantes da área mais remota, rural, ao norte de Israel. Para você entender, deixa eu trazer para o nosso dia a dia. O galileu é como se fosse um nordestino que fala em riba. Viram esses? Em riba, dixe pro mod, em São Paulo, no centro. Tem diferença, irmão? O irmão que já morou lá em São Paulo. Tem muita diferença, não tem? E quando a gente fala os nossos dizeres, que já morou lá sabe, dá uma estranha, né? Tem um preconceitozinho. Assim como a gente também tem preconceito com eles quando eles chegam aqui falando umas coisas muito doidas. Só que o preconceito com a gente é pior. Então, quando os galileus estavam falando fluentemente essas línguas, eles disseram: isso é impossível. Como um nordestino está falando tão bem línguas estrangeiras? É isso aqui, irmão. Sim, mas por que isso é possível? Por causa do versículo de número 4.
o Espírito Santo concedia que eles assim falassem. A fluidez da língua, a eloquência da fala não vinha dos galileus, vinha do Espírito Santo de Deus. É por isso, irmãos, que aquela ideia de eu não evangelizo as pessoas lá fora porque eu não sei falar, ninguém sabe. Mas o Espírito Santo falará por vós, Mateus capítulo 10. Irmãos, eles eram indoutos, por isso que tem preconceito. Olha Atos 4, de novo, versículo 13. Falta 5 minutos, aguentem aí. Atos 4, versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras, indoutos, sem letras aí, agramimatos em grego, sem estudos teológicos, sem instrução religiosa, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. A palavra indoutos aí no grego é idiotes, de onde vem a nossa palavra idiota, que significa inculto, ignorante. Eles eram homens ignorantes, eles eram homens sem estudo, sem instrução, mas eles estavam falando poderosamente, com ousadia, o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, qual é o segredo? Verso 13. Minha Bíblia é nova, eu estou batendo. Verso 13. Tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Esse é o segredo, irmãos. Eram galileus, eram iletrados, eram indoutos, eram ignorantes, mas eles aprenderam não aos pés de Gamaliel como Paulo, eles aprenderam aos pés do mestre dos mestres, Jesus Cristo, Filho de Deus. Não despreze o ensino dos homens, mas não dependa apenas deles. Jesus tem muito a lhe ensinar, no secreto do seu quarto. Muito a lhe ensinar, muito. Não despreze o estudo teológico, estude. Não despreze os bons livros, leia bons livros. Mas deixa eu citar ele de novo. Charles Spurgeon, mais uma vez. Lá em Pubi, o povo dizia que eu parecia com Charles Spurgeon, e eu dizia que era uma ofensa, porque eu não chego nem na chinela dele. Mas ele diz uma frase que eu acho interessante. Ele diz: viaje por bons livros, mas more na Bíblia. Não despreze o ensino dos homens, mas vá para os pés do Salvador. Ele tem muito a te ensinar. Muito, irmão, muito, muito. Eles haviam estado com Jesus. Vamos terminar, volta para Atos 2. Muita coisa para falar, mas eu vou deixar mais para frente, porque vai voltar nesse tema dos galileus. Versículo de número 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos, pardos, medos, elamitas, que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Versículo 12, tem 2 grupos aqui para a gente encerrar. No versículo 12, todos se maravilharam, estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Isso é bom. Eles estão perplexos pelo que está acontecendo. Daqui a pouco Pedro vai explicar. Mas tem um outro grupo, esse grupo sempre existirá, irmãos. Versículo 13. E outros, zombando, diziam: eles estão cheios de mosto. Sabe o que significa isso? Eles estão cheios de vinho. Eles estão embriagados, eles estão bêbados. O que significa isso? Significa que quando você pregar o evangelho ali fora, alguns vão ficar perplexos, outros vão crer, mas vai ter aqueles que vão zombar de você. Está pronto para a zombaria? Está pronto para ser xingado? Está pronto para as pessoas dizerem: é o diferente da sala, louvado seja Deus. É o mais chato da família, só chega falando de Bíblia, louvado seja Deus. Nós seremos zombados, irmãos. Mateus capítulo 10, Jesus disse: chamaram Belzebu ao pai de família, quanto mais os domésticos. Nós seremos zombados. Mas deixa eu terminar com esse texto. Para o cristão, não há nada melhor do que ser zombado e perseguido por amor a Cristo. Veja, irmãos, Atos capítulo 5,
Glória a Deus. E eu só vou terminar por causa da hora, senão não ia terminar não. Atos capítulo 5, prometo que é o último texto e a gente encerra. Atos capítulo de número 5. Uma prisão aqui dos irmãos. Os irmãos são presos, são açoitados. Veja o versículo 40. E concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Para um apóstolo aqui, para os apóstolos e para nós, os cristãos, cheios do Espírito Santo, ser perseguido por amor a Cristo é questão de honra. É honra, irmão. Ser perseguido por amor a Cristo, para mim, é dignidade, é honra. Que bom! O capítulo 2, versículo 13 termina com essa expressão: eles estão cheios de vinho. Mas não era, irmãos. Eles não estavam cheios de vinho. Eles estavam cheios do Espírito Santo. Fique de pé. Terminei na hora, 9h10 que eu disse que ia terminar. Aleluia. Glória a Deus. Quarta-feira que vem nós continuamos. E se você tiver coragem, vem amanhã no culto da família. Nós vamos começar uma nova série. Amanhã eu aviso que série é. Queridos, Deus tem falado com essa igreja através da palavra. Eu digo aos irmãos, às vezes nós focamos só nas desvantagens, no que poderia ser e não é, e a gente deixa de valorizar o que está sendo. Irmãos, Deus tem feito coisas grandes aqui, muito grandes. Vocês estarem aqui hoje é algo extraordinário de Deus, extraordinário. Eu estou muito feliz com o que Deus tem feito nos cultos de ensino esses dias. E louvo a Deus pela vida de vocês. Estamos aqui por causa da voz das Escrituras. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Louvado seja o Teu nome por aquilo que o Senhor comunicou aos nossos corações esta noite. Ó Senhor, não deixa que os meus irmãos esfriem na fé. Não deixe que os meus irmãos abandonem, ó Deus, o altar da oração. Mas desperta-nos a cada dia a estarmos buscando mais e mais a Tua presença. A estarmos orando ao Senhor, a estarmos dependendo inteiramente do Senhor. A estarmos, ó Deus, buscando ao Senhor também nos nossos lares. Não somente nos cultos de oração da igreja, mas também em nossas casas. Que nós possamos valorizar, ó Deus, o tempo contigo no secreto. E que o Senhor se alegre em ter um relacionamento conosco. Nós te amamos, Senhor. E queremos te servir melhor a cada dia. Livra-nos do mal, guia-nos, protege-nos e traz-nos de volta aqui amanhã mais uma vez, para que no culto à noite estejamos aqui sedentos por mais de ti, mais da tua palavra e mais do evangelho. Oramos assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Não deixe a chama apagar. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amém. Que Deus abençoe a todos, irmãos.